amor e luz, ciência, fé e consolação. Prometida 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchar ao clarão da luz bendita é nascer e renascer, amar e progredir. Proclamam, irmãos dos céus, a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. E sois vós a família universal. Pai amado Senhor Jeová, Mestre Senhor Jesus, querido e amado mentor Paulo de Tarso, irmãos encarnados e desencarnados, boa noite. Mestre, em Teu nome estamos mais esta noite reunidos para nos alimentarmos do que há de melhor. O Senhor nos cerca de amor, sabedoria, oportunidades, possibilidades, intuição, de luz, para melhor marcharmos ao clarão da luz bendita. Olhar ao nosso redor, olhar para como estamos vivendo, sem o véu da cegueira espiritual, e ter a certeza que tudo se movimenta ao nosso próprio favor, é sentir o Teu zelo, Senhor, por cada um de nós. E buscar conhecer e viver o que a nossa doutrina de amor e luz nos oferta, é o que estamos fazendo, Senhor. Pois com o nosso melhor sentimento, queremos crescer, queremos ser melhores do que somos. Pedimos, Mestre Divino, a vossa companhia, para melhor absorvermos os ensinamentos do estudo de hoje. Que o Senhor possa revestir de luz e intuição a nossa irmã responsável a ministrar a palavra. Gratos somos, Senhor. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. A leitura do nosso Evangelho nesta noite está em Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera e gritaria e blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sejam uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite novamente aos que chegaram enquanto estávamos no hino e na oração. Como colocado no versículo lido pelo nosso irmão José Martins, que estejamos mais atentos, né, ao que falamos, ao que dizemos aos outros, né,
ao outro. Às vezes a gente tem uma necessidade muito grande de exprimir nossa opinião, de falarmos o que a gente pensa e usarmos da sinceridade, às vezes de maneira sem medir, né, o poder que a nossa palavra tem, e acabamos desestabilizando, ferindo o outro. Então, estejamos atentos ao uso desse dom que nós temos, que é o dom da fala. Sejamos mais observadores para não acabar sendo nossa pedra de tropeço, né? E num mundo, como também colocado no versículo, onde as pessoas usam de tanta revolta e se manifestam de maneira tão bruta, né, com os outros, nós vivenciamos e vemos isso todos os dias. Estejamos mais pacíficos e consigamos ser um pouco mais comedidos nas nossas ações, principalmente quando julgamos o outro, falamos do outro, que já está errado, só o inicial já está errado, né? Que é querer falar e apontar. Uma coisa é a gente saber o que é certo e o que é errado, e a gente guiar a nossa vida por isso, né? Outra coisa, nós queremos estar apontando, falando, que não vai nos levar a lugar nenhum e muito menos levar o outro. Não é dessa forma que a gente vai conseguir ajudar essa pessoa a sair de uma situação desagradável. Bom, antes de iniciar o estudo, para que eu não esqueça, gostaria de lembrar os irmãos que durante o feriado de carnaval, os trabalhos da nossa casa, né, pais, continuarão os mesmos, nos mesmos dias, nos mesmos horários. A nossa casa não faz esse tipo de pausa em festas de final de ano. Carnaval só se todos fôssemos para o retiro, que não vamos ter esse ano, lógico, por conta da pandemia. E então, gostaria de ratificar e deixar lógico que o nosso convite sim, assim, né, ajudar sem pretensão de resolver. Gostaria de deixar a todos o nosso convite para continuarem participando juntos da gente nesse período, que é um período que nós sabemos que, por mais que nesse ano não haja permissão para grandes festas, né, grandes rompantes, a gente sabe sim que há toda uma movimentação espiritual diferenciada nesse período, uma movimentação mais, como podemos dizer assim, mais negativa, mais carregada. Então, é um período que a gente precisa estar mais atento, mais próximo possível dos nossos familiares, da nossa casa, tanto do nosso lar quanto da nossa casa espiritual, que esse ano está sendo aqui dessa maneira virtual. Então, que possamos todos continuar aí nos nossos estudos, que nós estamos tendo todos os dias, eles continuarão no mesmo ritmo. Então, a todos fica o nosso convite para passarmos esse feriado, esse período, juntos virtualmente. Nós hoje vamos dar continuação ao estudo do Livro dos Espíritos, no livro 2, na parte 2ª, o capítulo 4. Nós estamos no tópico Semelhanças Físicas e Morais. E nós vamos continuar na questão 212. Nós vamos abrir com a questão 212. Só para relembrarmos, né, falando das semelhanças físicas e morais, nesse tópico nós estamos falando tanto das semelhanças físicas e morais que podem haver entre pais e filhos, entre irmãos, e nós vamos também adentrar, creio que hoje ainda, o tópico de ideias inatas, que vai falar um pouco também sobre o processo de reencarnação, mas aí de uma maneira mais individual, não só ligada à parte familiar.
Então, continuando na questão 212, nas crianças cujos corpos nascem ligados e que possuem alguns órgãos em comum, há dois espíritos, ou melhor dizendo, duas almas? No caso de gêmeos siameses, que nós costumamos ver muito em noticiário, a pergunta dos irmãos é: há dois espíritos naqueles corpos, já que eles estão unidos, ou é um espírito só? Então os irmãos respondem: sim, há duas almas, mas a semelhança entre essas almas é tão grande que faz-vos pareçam muitas vezes uma só. Então, assim, só para a gente relembrar, né? Sendo dois corpos, há dois espíritos, há duas almas, né? Habitando aqueles corpos. Porque por mais que eles estejam unidos e por vezes até dividindo algum órgão, ainda assim são dois espíritos que estão ali ligados àqueles corpos. E, logicamente, que há uma justificativa, assim como há justificativa para gêmeos, há uma justificativa também para esses irmãos que nascem nessa condição. Só de a gente fazer uma análise assim mais fria, a gente já percebe que não é um acaso só biológico que leva a esse acontecimento. Né? Tem todo um porquê disso acontecer, dessa prova ou até mesmo dessa expiação está acontecendo, para que esses dois espíritos tenham que passar uma encarnação de maneira tão unida assim, a ponto de estar ligado por um órgão, pelo corpo, é porque eles têm realmente a necessidade de cumprir essa encarnação juntos. Então, o que a gente pode até pensar é que, provavelmente, ao longo de algumas encarnações, eles podem ter passado por processos em que eles precisavam passar juntos e não passaram, se afastaram, ou eles precisam reaver algum conflito entre eles e que seria útil que eles viessem dessa forma, até mesmo pelo processo da preparação da reencarnação, os irmãos perceberem e notarem que novamente eles poderiam vir a se desvencilhar um do outro. Então, toda vez que nós temos esse tipo de acontecimento, nunca é obra do acaso, sempre há uma justificativa espiritual antes da biológica. A biológica ela vai acontecer por uma necessidade, para atender a essa demanda espiritual. Lembrando sempre, irmãos, que a nossa caixinha aqui do chat está aberta para quem tiver dúvida, quiser fazer um comentário, fique à vontade. Na 213, Kardec pergunta: já que os espíritos encarnam nos gêmeos por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles? Então, a gente até já tem aqui um pouquinho de resposta no que eu comentei antes, né? Da mesma forma que esses irmãos que são gêmeos, ou até mesmo os siameses, têm essa ligação da simpatia, eles também podem serem ligados por algum débito que eles precisam haver entre si, né? Que eles precisam pagar entre eles, ou de alguma prova, que eles precisam passar juntos. Então, por vezes, são colocados dessa forma, realmente quase que de forma é uma forma imposta, justamente para que eles não consigam correr dessa situação da qual eles precisam passar. Não consigam repetir o mesmo processo que eles passaram antes. Então os irmãos respondem. Vou repetir a pergunta. De onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles, os gêmeos? Não é uma regra que os gêmeos têm de ser espíritos simpáticos. Espíritos maus podem querer lutar juntos no teatro da vida. Então, há necessidades anteriores ao nascimento desses gêmeos. Da mesma forma que nasce gêmeo por simpatia, também pode nascer gêmeo por uma necessidade anterior, né, de quitação de débito. 214.
que se deve pensar dessas histórias de crianças que lutam no ventre materno? Muitas crianças são agitadas, né, desde o do útero da mãe. E isso é biologicamente normal até. Principalmente quanto mais ativa a pessoa e também dependendo do espírito que está sendo preparado para reencarnar naquele corpo, tende a ser espíritos mais, podem ser espíritos mais ativos, né? Então, pode ser biológico, pode ser até mesmo da energia daquele espírito, mas a gente sabe que muito do que as pessoas falam são crendices, né? Então os espíritos respondem. Alegorias, para mostrar que o ódio entre elas era muito antigo, fazem-no recuar a uma data anterior ao nascimento delas. Em geral, não levais muito em conta as imagens poéticas. Então, assim, não quer dizer que o fato não só dessas crianças serem agitadas no útero da mãe, por exemplo, quer dizer que esses gêmeos estão brigando. Não quer dizer que eles já se odeiam desde ali do útero materno. Não, pode ser tanto biológico quanto espiritual. E não quer dizer que esses bebês estejam no embate dentro do útero materno, não. É até descabido, né, pensar isso. É só uma alegoria para dizer que uma forma de linguagem de dizer que eles já não se gostavam desde que estavam no útero. E que, na verdade, eles só não eram simpáticos por conta de vidas anteriores. Mas, novamente, o fato de bebês serem agitados não quer dizer que sejam espíritos que não são simpáticos, que têm algum histórico negativo. Pode ser simplesmente biológico, porque a mãe é mais agitada, mais energética, e as crianças também podem ser espíritos um pouco mais agitados, agitados não no mau sentido, mas de mais ativos, o que não quer dizer que nós não podemos ficar tomando ao pé da letra esse tipo de crendice, né, antiga, que as pessoas costumavam falar antes de conhecer a doutrina. E muitos ainda falam por não ter acesso à doutrina. 215. De onde provém o caráter distintivo que se nota em cada povo? Então, nós podemos notar, principalmente hoje, que a gente vive num mundo que tem muito acesso à informação, à conexão com outros lugares. Nós podemos notar que cada país tem um tipo de cultura e um tipo de comportamento. E até mesmo o nosso país, que é um país muito grande, de dimensões continentais, a gente consegue perceber que dentro do nosso próprio país, as pessoas têm uma cultura muito diferente, se portam de maneiras diferentes. Uma pessoa que mora no interior de Goiás, por exemplo, né, em Goiânia, ela vai ter um pensamento bem diferente de uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Uma pessoa que mora no Ceará, ela tem um comportamento diferente de quem mora em Curitiba. E não estou falando aqui que um comportamento é melhor do que o outro, mas só que são comportamentos diferentes. Então, quando a gente começa a olhar numa visão mais ampla, pessoas de outros países têm um comportamento muito mais diferente do que o nosso. Então, da onde que vem essa distinção de caráter, né? Os espíritos também possuem famílias, formando-as pela semelhança de suas inclinações mais ou menos depuradas, conforme a elevação que tenham alcançado. Pois bem, um povo é uma grande família onde se reúnem espíritos simpáticos. A tendência que têm os membros dessas famílias para se unirem
é a origem da semelhança que existe no caráter distintivo de cada povo. Julgas que os espíritos bons e humanitários procuram um povo duro e grosseiro? Não. Os espíritos simpatizam com as coletividades, como simpatizam com os indivíduos. Nessas coletividades, eles se acham no meio que lhes é próprio. Essa questão me fez lembrar muito, eu já até comentei esse caso aqui, vez ou outra alguém também sempre comenta, de um irmão que foi atendido na nossa reunião mediúnica, que ele estava insatisfeitíssimo, queria ter que reencarnar novamente no Brasil, porque o país de origem dele era o Japão. E ele estava muito insatisfeito porque aqui no Brasil as pessoas tendem a ser mais desorganizadas e não têm uma tendência muito forte a cumprir com o que fala. E isso deixava o irmão extremamente revoltado, ele não aguentava mais. Ele já tinha reencarnado aqui e ele não queria reencarnar de novo. Ele queria voltar para o país dele de origem. Então, assim, nós podemos ver como há realmente essa ligação, essa conexão entre os moradores, né, entre os habitantes, tanto das cidades quanto dos países, principalmente, né, que a gente consegue fazer uma distinção maior. Há essa união entre as pessoas. Aqui no Brasil, por exemplo, por mais que nós tenhamos comportamentos distintos, porque viemos não só de cidades distintas, mas de famílias distintas, com criações distintas, mas nós tendemos a ser um povo mais animado. A gente tem uma coisa que as pessoas até falam que é muito latina, né, de falar com as mãos, de falar alto, de ser muito caloroso. A gente quer abraçar e beijar todo mundo. Isso é uma coisa muito brasileira, não é comum de outros países. Como a gente tem, acabamos de falar aqui do Japão, que as pessoas tendem a ser mais organizadas, mais contidas. Isso é muito deles. E cada país tem o seu um ponto que chama atenção, né? Que a gente consegue reconhecer. Fulano deve ser de tal lugar assim, porque ele é muito sério, muito na dele, né? Então, isso são porque as pessoas realmente têm essa ligação anterior. E como nós já vimos até quando estudamos parte da Gênese, no início aqui do Livro dos Espíritos, que falava da Gênese, da formação da Terra, enfim, nós já comentamos até que muitos povos migraram de outros planetas para que pudesse nos auxiliar aqui no início do nosso planeta. Então, por aí a gente já vai vendo que essas ligações e essa cultura de cada lugar realmente é remanescente, não é de hoje, né? Não é de agora. A gente vem carregando isso por uma ligação espiritual. Questão 216. O homem conserva em suas novas existências os traços do caráter moral de suas vidas anteriores? Então, toda vez que a gente reencarna, a gente vem carregando traços do nosso caráter de vidas anteriores? Os irmãos respondem: sim, isso pode acontecer, mas melhorando se ele muda. Sua posição social pode também não ser a mesma. Se de senhor passa a escravo, seus gostos serão muito diferentes e teríeis dificuldade em reconhecê-lo. Sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, podem existir certas analogias entre as suas manifestações, se bem que modificadas pelos hábitos de sua nova posição, até que um aperfeiçoamento notável venha mudar completamente o seu caráter, pois de orgulhoso e mau pode tornar-se humilde e humano, se arrependeu. A gente até falou um pouco sobre isso, se não me engano, a Ana Clara falou disso na semana passada. Ou eu falei no estudo anterior dela, não me lembro agora direito.
sobre se nós carregamos, por exemplo, se nós pegamos algum traço moral dos nossos pais. Né? A resposta dos irmãos foi muito categórica, não. Os traços que a gente carrega são os genéticos. Os traços morais que nós temos, nós carregamos da nossa bagagem espiritual. E a maior parte deles a gente ainda manifesta durante a nossa reencarnação. E muitos desses traços, nós estamos aqui justamente para conseguirmos apagá-los ou para conseguirmos melhorar de forma que a gente vença esses traços ainda ignorantes que temos, né? Eu não gosto de falar ruim porque eu acho que tudo é o nosso processo de aprendizado. Então, tem coisas que nós ainda cometemos por ignorância. Muitos de nós aqui sabemos que tem erros por insistência nossa, né? Por orgulho, por teimosia. Porque já conhecemos o suficiente para não cometer mais esse tipo de erro. Mas, no geral, muitos traços que a gente ainda carrega da nossa moral é para melhorarmos aqui, né? Por isso que estamos aqui. Por mais que a gente passe por um processo de adormecimento de memórias anteriores durante o processo que a gente passa espiritual para reencarnar, ainda há coisas que nós carregamos que são muito fortes, né? Muito latentes, como muitas características, por exemplo. Tem gente que é de famílias mais expansiva e nasce uma pessoa muito tímida nessa família. E você fica assim, gente, mas como que pode? Porque isso é dessa pessoa, é um traço desse espírito, né? Se manifestando ali ainda que encarnado. Mas, então, assim como nós temos essas características particulares, a nossa moral também é assim. E é por isso que nós estamos nesse processo de reencarnação, para irmos lapidando e melhorando. E então, ao longo desses processos, ela vai sendo modificada. Ao longo dos processos reencarnatórios, ela vai sendo modificada. Perdão. Mas, então, esses traços ainda que nós temos, essas particularidades, são de outras encarnações que a gente vem carregando e tentando melhorar. Assim também como há ótimos traços, né, que a gente já tem, que são bons e que a gente conseguiu lapidar em outro momento e a gente vem carregando e aperfeiçoando ao longo dessa encarnação. A questão 217. Nas suas diferentes encarnações, o homem conserva os traços do caráter físico das existências anteriores? Então, a parte genética, né, da parte física, a gente carrega alguma coisa? O corpo é destruído e o novo não tem nenhuma relação com o antigo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente, o corpo é apenas matéria, mas, apesar disso, é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto. E não é sem razão que se apontam os olhos como espelho da alma, isto é, que o semblante reflete mais particularmente a alma. É por isso que uma pessoa excessivamente feia, quando nela encarnou um espírito bom, criterioso e humanitário, tem qualquer coisa que agrada, ao passo que há rostos belíssimos, que nenhuma impressão te causam, podendo até mesmo inspirar-te repulsa. Poderia supor que somente corpos bem modelados servem de envoltório para espíritos mais perfeitos, quando encontras todos os dias homens de bem sobre um exterior disforme.
Assim, mesmo sem haver pronunciada presença, a semelhança dos gostos e das inclinações pode dar lugar ao que se chama um ar de família. Então, como colocado aqui pelos irmãos, né, é modelado pelas capacidades do espírito que lhe imprime certo caráter, principalmente no rosto, e que o semblante reflete mais particularmente a alma. A gente tem a mania de falar às vezes, né, fulano, às vezes a gente fala assim, fulano não é nem tão bonito assim, mas sabe aquela pessoa que você conhece e aí ele se torna bonito? Quanto mais você conhece, mais se torna bonito. Não é aquela pessoa que chama atenção na rua, mas quanto mais você vai conhecendo, mais ela vai se tornando bonita. Então, é porque a gente vai conhecendo a pessoa, a gente vai vendo quem ela realmente é. E ela se torna bonita por isso, né? Que é o verdadeiro bonito. Porque a nossa matéria, ela fica aqui. A gente não tem muito o que fazer com ela. E essa questão também que a gente fala de que os olhos são o espelho da alma. A gente percebe, a gente consegue sentir as pessoas nos olhos, né? Há olhares, assim, que são... que te abraçam. Tem pessoas que te abraçam no olhar. E tem gente que só pelo jeito de olhar a pessoa pode ser linda, pode ser linda. Mas só pelo jeito de olhar a gente já olha e já sente, assim, que não tem uma energia muito legal. O pessoal costuma falar assim, meu santo não bate com o de fulano. Nem conheço, mas meu santo não bate. É por isso, às vezes a gente olha para a pessoa e não sente aquela conexão, né? No olhar. Tem gente que só de olhar já diz tudo. Só o jeito da pessoa sorrir. Né? Você sente a sinceridade da pessoa no sorriso, no olhar. É outra coisa. Tanto que quando nós conhecemos alguém mais intimamente, encontramos na rua ou em algum evento, só de você olhar você sabe que aquela pessoa está feliz ou não. Você consegue reconhecer isso pelo tipo de olhar que ela está, né? Então, assim, o nosso olhar, o nosso semblante, se ele é mais harmonioso, mais calmo, se ele é mais sisudo, só por aí a gente já consegue perceber que não é que tipo de pessoa, até mesmo para não pré-julgar, mas assim, a gente já consegue sentir até se você está sendo mais bem-vindo, se também há da parte daquela pessoa uma conexão maior. Lembrando sempre, né, que a gente tem que ter muito cuidado com isso, de olhar e já dizer assim, não fui com a cara. Gente, às vezes você nem conhece, você já está dizendo, realmente, vai ter gente que você vai olhar e você vai achar que a pessoa é metida, e depois que você conhece, você vê que a pessoa não é nada daquilo. Eu já tive experiências assim, eu acho que todo mundo já teve esse tipo de experiência, né? De julgar a pessoa pela imagem. De olhar e falar, nossa, fulano se veste de maneira tão espalhafatosa, ou fulano anda tão largado. E aí depois que você conhece, você vê que não tem nada a ver com aquilo que você viu inicialmente. Mas é sempre bom lembrar que nós temos essa capacidade de carregar o nosso cartãozinho de visitas no nosso olhar, no nosso semblante. Por mais que às vezes a pessoa não seja bela aos nossos olhos físicos, não quer dizer que ela não seja bela por si só, né? Por dentro. Então temos que ter muito cuidado com isso. Então tem aqui, logo após a questão, tem uma nota. Considerando-se que o corpo que reveste a alma numa nova encarnação não guarda nenhuma relação especial com aquele que ela deixou, já que pode ter tido origem muito diversa, seria absurdo deduzir-se uma sucessão de existências tomando por base apenas uma semelhança eventual. Ou seja, considerando que não há uma conexão biológica entre esses corpos que o nosso espírito habita, não há como dizer que há uma conexão, né, para a gente carregar esses traços físicos.
Entretanto, muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações e lhe imprimem ao semblante e até ao conjunto de suas maneiras uma marca especial. Aqui eu vou até fazer uma pausa quando os irmãos colocam assim. Muitas vezes as qualidades do espírito modificam os órgãos que servem às suas manifestações. Nós já tivemos alguma conversa aqui, algum tempo atrás, sobre isso. Muitas vezes, quando nós adoecemos, a maior parte das nossas doenças, elas são provenientes do espírito, né, do nosso estado de espírito. Então, quando os irmãos colocam que nós conseguimos até mesmo imprimir esse tipo de manifestação até nos nossos órgãos, isso é muito importante para a gente atentar como o nosso estado de espírito consegue imprimir ao nosso corpo, como o nosso corpo também sofre com o nosso estado de espírito. A gente sabe que dependendo do estado de espírito, há um desalinhamento energético no nosso corpo, há um desalinhamento dos chakras. Eu costumo brincar muito com isso. Eu falo assim, gente, hoje eu estou com chakras desalinhados. Esse desalinhamento mexe com os nossos órgãos, principalmente com os nossos órgãos ligados a parte assim, muito, muito vital para o funcionamento do nosso organismo, né? Coração, fígado, rins. É muito importante a gente estar sempre atento ao que a gente está sentindo. Sempre que você sentir que alguma coisa está desandando na sua parte física, pare e observe. É realmente só físico. Não tem nada que já está há algum tempo te assolando o coração, te preocupando. Não está acontecendo nada na sua vida que você está mais preocupado, mais nervoso, mais triste, ou até mesmo muito, muito ansioso. E aí você acaba ficando muito, muito elétrico por conta de alguma coisa. Isso tudo mexe com o nosso corpo. Então é importante, até quando os irmãos falam sobre isso, não só sobre o nosso semblante, do nosso rosto, mas a gente observar também como o nosso estado de espírito pode imprimir, pode e imprime suas sensações aos nossos órgãos. E estarmos atentos, porque sim, a medicina, a ciência está aqui justamente para nos ajudar nesse sentido. A alopatia, né, os medicamentos existem para nos ajudar, mas vamos inicialmente observar nosso estado de espírito. Vamos procurar, seja o grupo, seja um amigo, uma terapia, e aí existem N tipos de terapia, para a gente ver que por vezes o que a gente sente, o que a gente está passando fisicamente, não é necessariamente ligado ao nosso estado físico. Às vezes é espiritual. A conexão, acho que de casa caiu. Vocês estão me ouvindo ainda? Alguém consegue confirmar para mim, por favor? Sim. Ah, então tá. Porque eu acho que caiu a conexão aqui do Wi-Fi. Eu acabei ficando no 4G. Vou tentar voltar aqui com o Wi-Fi, que estava gravando. Ai, meu Deus. Estranho. Só um minutinho, irmãos, para não perder. Fico com receio de perder a gravação. Tá mostrando. Ah, tá. Ah, obrigada, Ana Clara. Porque o meu notebook tá aqui tentando reconectar. Só o meu celular tá no 4G. Mas enfim. Vou dar seguimento aqui. Daqui a pouco eu parei.
Bom, retomando aqui o texto, é assim que, sob o envoltório mais humilde, se pode encontrar a expressão da grandeza e da dignidade, enquanto sob a indumentária do grande senhor se vê algumas vezes a da baixeza e da ignomínia. Tá voltando. Algumas pessoas, oriundas da mais ínfima posição, adquirem sem esforços os hábitos e as maneiras da alta sociedade, parecendo que reencontram nesse meio o seu elemento, enquanto outras, apesar do nascimento e da educação, ali se mostram sempre deslocadas. Como explicar esse fato de outra maneira, senão como reflexo daquilo que o espírito foi antes? E aí, esse questionamento aqui e esse textinho abrem esse item novo que a gente vai entrar, que é o ideias inatas, que é justamente para explicar como que, às vezes, a gente tem comportamentos que, por vezes, a gente não tem nem acesso a algo nessa encarnação que levaria a gente a agir dessa forma. Acho que vai voltar a conta aqui do computador. Só um minutinho, gente. Vou tentar de novo entrar aqui. Só um minuto. Bom, no próximo tópico, então, o Ideias Inatas, ele vai falar justamente sobre isso. Como que às vezes a gente tem algum determinado comportamento, ou até mesmo sabe alguma informação, sabe como funciona alguma coisa, e você fica assim, gente, eu nunca tive contato com isso, e sei lidar, como que isso acontece, né? Na questão 218. O espírito encarnado conserva algum vestígio das percepções que teve dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Os irmãos respondem: resta-lhe uma vaga lembrança, que lhe dá o que se chama ideias inatas. Então, como nós sabemos, quando a gente vai reencarnar, o nosso espírito passa por alguns processos para que a gente possa ter, não deletado, mas arquivado, digamos assim, na nossa memória, as nossas encarnações anteriores, que nós estávamos cientes enquanto estávamos na erraticidade. Então, a gente passa por esse processo para poder reencarnar por motivos claros de que não há nenhum benefício a gente lembrar alguma coisa de encarnações anteriores. Né? Não há benefício nenhum que eu lembre que eu cometi, o que eu fui. E quando há algum tipo de benefício, os irmãos passam para a gente essa informação, se for necessário, se for extremamente necessário. Não é algo aleatório, o que é muito comum. Não, a gente só tem acesso ao que é necessário saber. E ainda assim a gente consegue, por vezes, lembrar de algumas coisas ou até mesmo carregar algumas características. Às vezes a gente vê alguém dando uma palestra, por exemplo, com uma facilidade, falando com uma facilidade, e às vezes a pessoa não teve tanto estudo, nunca fez um curso, sei lá, de oratória, e ainda assim ela consegue falar e prender a gente, né, prender a nossa atenção com muita facilidade. Então, às vezes, ela pode ter sido um grande orador em alguma outra encarnação. E por mais que essa informação seja arquivada na memória dela, ela ainda consegue carregar essa característica de tão forte que é nela. Né? Esse predicativo, né, vem nela, ela vem carregando isso. Na 218A. A teoria das ideias inatas não é, portanto, uma quimera? Não.
Os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. Liberto da matéria, o espírito sempre se recorda. Durante a encarnação, pode esquecê-los, em parte, momentaneamente, mas a intuição que deles guarda lhes auxilia o progresso, sem o que estaria sempre a recomeçar. Em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se encontrava em sua existência anterior. Então, como a gente estava aqui conversando, né, os espíritos, eles tendem a... passam por esse processo, né, para que essa existência seja arquivada, mas a gente consegue carregar essas informações, ainda que bem lá no nosso interior, né? E como os irmãos colocaram aqui, em cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele que se encontrava em sua existência anterior. Então, mais uma vez, ratificando que a gente não regride, a gente pode até estacionar e depois voltar a progredir, mas a gente não vai regredir. É por isso que em cada nova existência, a gente sempre vai retomar do mesmo ponto de partida. Estou preocupada se está gravando a reunião. Por mais que apareça aí, eu estou com receio depois como que eu vou sair daqui. Não é com essa conta que eu quero entrar. Só mais um minuto, gente. Ana Clara, me socorra, por favor. Vê se você consegue entrar com a conta da Fabiola, por gentileza. Eu não estou conseguindo carregar aqui. Eu estou com receio de depois não conseguir salvar. Se você conseguir, me avisa, por favor. Cotinha, sobre sua pergunta agora. Estou com uma dúvida. Pode, numa nova encarnação, repetir traços físicos do rosto? Não, Cotinha. O que a gente consegue, como os irmãos colocaram aqui, o que a gente consegue é conseguir passar pelo nosso semblante digamos assim, a nossa energia espiritual, né? Se eu sou uma pessoa mais tranquila, se eu sou uma pessoa mais afetuosa, se eu sou uma pessoa mais fechada, mais agressiva, a gente consegue transmitir isso pelo nosso semblante, né? A nossa essência, a gente consegue passar pelo semblante. Mas traços de um outro corpo, não, porque isso precisaria de uma conexão genética. A não ser que você esteja reencarnando na mesma família, vamos supor, você hoje é mãe, e aí depois você vai ser filha do seu filho. Então você vai acabar tendo um traço genético, que pode, por vezes, ter um rosto parecido. Isso, neta. Então você pode, por vezes, ter um rosto parecido. Mas não que você consiga carregar esse traço por conta do processo reencarnatório. O que a gente consegue carregar no processo reencarnatório é o nosso traço espiritual. O traço físico, né, que é biológico, a gente não consegue passar. Esclarecido? Ficou alguma dúvida? Nada. Bom, vou deixar Cacá tentando aqui, porque realmente não estou conseguindo. Desculpa, irmãos, eu acabo até me desconcentrando. Na 218B.
Deve haver, então, grande conexão entre duas existências sucessivas? Nem sempre tão grande quanto poderia supor, porque, em geral, as posições são bem diferentes, e no intervalo de uma a outra o espírito pode ter progredido. Então, os irmãos aqui esclarecendo para a gente, né, que nem sempre há essa conexão entre as encarnações, né, que a minha encarnação anterior talvez não tenha uma conexão tão profunda com essa agora. Por exemplo, às vezes hoje eu reencarnei uma determinada família, não porque essa necessidade é da minha encarnação anterior, pode ter sido de uma encarnação lá atrás, mas como ainda era algo que eu tinha que quitar e não foi quitado em outra encarnação, então eu estou com esse débito lá de 2, 3 encarnações atrás, e agora foi possível, de acordo com o arranjo reencarnatório de todos que precisavam estar nessa situação, a gente está aqui quitando esse débito junto. Então, não necessariamente o que hoje está acontecendo agora, nessa encarnação, vamos supor, para nós mepasianos, né? Nós temos plena consciência de que estamos juntos, sob a tutela do nosso mentor e na nossa casa espiritual, não é por uma encarnação só anterior. Por encarnações nós tivemos lá atrás, e depois por conexões que continuamos tendo, e viemos arrastando essa história até aqui. Então, não necessariamente é algo que foi só dessa encarnação aqui de trás. Na 219. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como o das línguas, o do cálculo, etc., que a gente até comentou aqui anteriormente. Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas de que ela mesma não tem consciência. De onde queres que venham tais faculdades? O corpo muda, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Então, esses traços que a gente consegue carregar de encarnações anteriores e que por vezes a gente coloca aqui. Ai, obrigada. Muito obrigada. Que por vezes a gente manifesta e a gente não sabe nem de onde vem. No dia a dia mesmo, a gente vê, algumas pessoas têm facilidade para aprender coisas, tem gente que fala de coisas e depois se pergunta como que sabe, tem conhecimento de coisas que às vezes não tem nem tanto contato, e vem desse processo, né? Como a gente estava conversando. Por mais que a gente tenha essas memórias arquivadas para podermos encarnar, ainda há muitos traços que a gente consegue carregar e acaba expressando no nosso processo encarnatório, né? Como pessoas que têm facilidade para música, para escrever, para praticar algum esporte, isso vem sendo carregado. Como justificar, por exemplo, o fato de que grandes atletas da corrida ou do futebol nascem em lugares fisicamente miseráveis, né, materialmente miseráveis, e são exímios no esporte, né, são gênios no esporte, vamos colocar assim. Vem justamente dessa familiaridade que a gente já tem anterior. Deixa eu ver se tem alguma colocação aqui. Tem um telefone, fica complicado. 220. Mudando de corpo, pode o espírito perder algumas faculdades intelectuais, deixar de ter, por exemplo, o gosto das artes? Sim, se corrompeu sua inteligência ou a utilizou mal. Além disso, uma faculdade qualquer pode ficar adormecida
durante uma existência inteira, se o espírito quiser exercitar outra que com ela não guarde relação. Neste caso, permanece em estado latente, para ressurgir mais tarde. Então, a gente pode ter duas vertentes, né? Aquela em que nos é tirado essa faculdade, nos é retirada até mesmo para o nosso benefício, porque a gente fez mau uso dessa faculdade. E às vezes a gente fez mau uso dela ao longo de encarnações, não só de uma. Então, é retirada essa faculdade desse irmão para que ele consiga se adiantar, né, se passar pelo que ele tem que passar, sem fazer o mau uso dessa faculdade. E há o caso em que uma faculdade que já está muito desenvolvida é adormecida, ela não é retirada, mas ela é adormecida, para que o irmão consiga desenvolver outras. Um exemplo muito fácil da gente pensar é quando a gente fala que há processos encarnatórios em que a gente vem para desenvolver nosso lado moral e a gente pode vir sem ter um intelectual muito aguçado, e há processos encarnatórios que a gente vem para evoluir mais e acaba evoluindo mais a nossa parte intelectual, e aí por vezes essas pessoas não têm um lado moral tão avançado. Isso quer dizer que precisa ser assim? Não. Quanto mais inteligente, né, quanto mais acesso a gente tem à informação e à educação, mais nós temos a obrigação de sermos mais sábios também, né? Ou seja, de desenvolver mais o nosso lado moral. Quanto mais nos é dado, mais será cobrado. Então, se nós temos muito acesso à informação, à leitura, nós temos que começar a lapidar, né? Aproveitar disso também para lapidar o nosso lado moral e vice-versa. Sabemos que há pessoas que nascem realmente em condições muito humildes e que não vão conseguir ter acesso à parte mais científica. Mas isso não quer dizer que o lado moral dessa pessoa não possa ser desenvolvido. Muito pelo contrário. Infelizmente, há casos em que nós só aprendemos passando por certas necessidades materiais. Não que isso seja o ideal, que só dá para ser assim. Não, mas que por vezes acaba sendo assim porque é uma demanda nossa, do nosso espírito. A gente não conseguiu desenvolver de outra forma. Então acabamos ficando restritos, não tendo acesso a certas coisas, justamente para que consigamos evoluir. Nos é tirado alguma coisa para que consigamos evoluir mais moralmente. Bom, eu vou encerrar o nosso estudo aqui na 220. Isso. E na próxima semana vamos iniciar o estudo na questão 221. Peço desculpa aos irmãos pela minha falta de conexão, que acaba me desconcentrando. Ficou alguma dúvida, gente? Deixa eu olhar aqui. Ficou alguma dúvida, algum comentário? Não. Ana Clara, você tá com os áudios aí? Ou quer que eu coloque aqui? Deixa eu ver se eu coloco aqui no computador. Bom, vou colocar aqui. Você tá aí, peraí. Não, tudo bem. Ela me disse que hoje ela ia estar meio away, meio fora de comunicação. Ah, tá. Peraí, vou tentar aqui então. Só um minuto. Porque senão acho que do jeito que eu colocar aqui vai dar interferência. Só um minutinho.
Passou? Ai, gente. Me desculpa, irmãos, de verdade. Mas internet realmente é algo que a gente não consegue comandar. Eu vou ligar vou reclamar no saque da NET, que eles estão atrapalhando o nosso estudo. De vez em sempre, inclusive, eles atrapalham. Mas, enfim. Muito obrigada a atenção de todos. Espero que tenha sido... Espero que tenha sido agregador para todos. Se ficou alguma dúvida, algum comentário, vocês podem colocar também no nosso grupo do WhatsApp. E ratificando novamente, continuaremos com nossos estudos, mesmo que no feriado de carnaval, na nossa programação normal. Para os irmãos que ainda não tiveram oportunidade de ver também, vou aproveitar para fazer o anúncio completo. Não tiveram oportunidade de olhar ainda, no nosso grupo a gente está lá com a lista para adquirir um novo livro dos estudos de terça-feira. Então, para os que puderem, tiverem interesse, procurem lá a nossa listinha para que possamos dar seguimento aos estudos de terça-feira que a gente faz pelo WhatsApp. No mais, muito obrigada pela atenção de todos, muito obrigada pela oportunidade do trabalho, aos irmãos Ana Laura e nosso querido amigo José Martins, que estão sempre colaborando com o nosso estudo. E a Ana Clara me salvando hoje mais uma vez. Boa noite a todos. Agora nós vamos ouvir nosso hino de encerramento e a nossa oração final. E assim, amado Mestre, mais um estudo se finda. Como saímos alimentados, esclarecidos e instruídos. Gratos somos por essa possibilidade. Gratos somos por ser nosso alimento diário e porto seguro de todas as horas. Mestre Divino, rogamos a Tua presença, Senhor, aonde tanto precisam de Ti, aonde o desânimo existe, aonde a fraqueza habita, aonde a dor corrói, aonde a saúde é frágil, aonde as trevas cegam, aonde a esperança está sem fervor, aonde a dúvida é constante. Pois sabemos, Senhor, que a Tua presença esparge a força e a transformação dos sentimentos adoecidos. Que a Tua luz, Senhor, aquece e quebra todas as barreiras que nos impedem de encontrar a Tua paz. Senhor, inunde nosso ser com o Teu amor. Queremos fazer morada em Tua presença, ó iluminado de Deus. Nos ajude a ter um sono refazedor e nos recrute para a Tua seara, pois somos Teus servos fiéis. Que a Tua paz e o Teu amor esteja sempre em nossos corações, nosso mensageiro da paz. Que assim seja. Nascido entre fariseus, surge um homem da lei, cego e obstinado, efetuando prisões, conduzindo cristãos a serem castigados. Quando a luz se acendeu e uma voz entoou: Filho,
persegues. Então encanto se deu, novo homem nasceu, de Damasco as estrelas, do jugo a libertação, de doutor a tecelão, entre becos e celas. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Mas rompia os grilhões ao falar de Jesus. Estrela guia, e a cada dia se abria para a luz. Estrela guia, e a cada dia se abria